Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Hoje é dia 13. Então a leitura hoje é do dia 13. Tem nada contra o 13, viu, gente? Nada. Mas nós precisamos andar no Espírito. Atos capítulo 13. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Até aí está bom. Até aí está bom. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, quais são as coisas que acontecem quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja? Esse texto aqui aparece, pelo menos, esse pedaço que a gente leu, por 3 vezes, falando sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, dando a direção ao povo da igreja. E Atos capítulo 13 é quando começa, então, a terceira parte, a última parte, daquilo que Jesus tinha prometido em Atos capítulo 1. Falou assim: quando vocês receberem o poder de Deus, o Espírito de Deus sobre vós, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Aqui começa o povo sendo enviado e saindo para os confins da terra. E no envio da promessa de Jesus, a primeira coisa que a gente vê aqui, quando o Espírito Santo de Deus vem, olha o versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Vamos ler, gente? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem, a primeira coisa que acontece é, ele fala o nosso coração, ele dá a direção, ele já tem aquilo que está no coração de Deus. A gente não precisa mais adivinhar o que Deus quer, ou achar o que Deus está querendo, porque nem tudo que a igreja faz quer dizer que o Espírito Santo de Deus está nessa direção. Muitas das coisas que a gente tem feito como igreja, nós temos feito porque é tradição, porque todo ano tem, porque
enche a igreja? Não, porque a igreja fica animada. E aí eu te pergunto, quantas vezes nós oramos e perguntamos qual é a direção do próximo ano? Aquilo que Deus tem para a nossa igreja. Porque o Espírito Santo de Deus fala, irmãos. Aqui está começando a geração dos últimos dias, do Espírito de Deus ser derramado sobre toda a carne, da qual Pedro fala que essa é a promessa do Pai para nós e para todos quantos ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor os chamar. Somos chamados de Deus. Agora a pergunta é, para quê? Para onde? Para qual propósito? Por que Deus nos moveu? Por que Deus resgatou a gente das trevas para o reino da sua maravilhosa luz? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Honrar e glorificar a Deus e o gozá-lo, ter prazer nele para sempre. O gozar aí é ter prazer, para sempre. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem, a direção dele sempre vai ser na direção de nós fazermos algo que vai resultar na glorificação do nome de Deus. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus, ele fala, ele não fica calado. Quando o Espírito Santo de Deus vem, ele direciona, ele não só direciona, ele se posiciona e ele escolhe. Não é porque nós somos da igreja, está todo mundo orando, vai todo mundo. Não é assim. Não, eu sou crente, então também o Espírito Santo de Deus soprou sobre você. Ele separou você para quê? Qual é o propósito de Deus sobre a sua vida? Por isso nós precisamos de buscar ser cheios do Espírito Santo, para que possamos errar menos e acertar mais com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela já existe, o propósito de Deus já foi designado e escrito para todos nós. E nós precisamos descobrir em Deus, através do Espírito, aquilo que nos foi confiado na terra. Por que Deus te plantou no lugar onde você trabalha? Com essas pessoas que estão ao seu lado? Por que você mora do lado do vizinho onde você mora? Se o fim principal do homem é glorificar a Deus, como nós temos glorificado a Deus, onde Deus nos plantou, onde Deus nos colocou nessa nova estação, porque alguns aqui nasceram aqui, e provavelmente, quando chegar o tempo, Deus vai recolher aqui mesmo, mas outros não, vivem de estações, como eu, por exemplo, estou na minha 12ª estação. Eu nasci em Governador Valadares, mas já passei por 11 igrejas, essa é a 12ª igreja. E essa estação, eu sempre pergunto isso para Deus, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Espírito Santo de Deus me trouxe para cá, para quê? E eu sempre disse para Deus, Deus, se for para ser mais um pastor, não me leva não. Quando Deus me chamou, eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade demais para falar. E hoje, dá um texto, eu falo 1 hora. Uma dificuldade enorme, vocês não imaginam qual que era a dificuldade de eu ir para frente de um lugar para poder falar com as pessoas. Nas aulas de leitura de prova oral, quantos aqui fizeram prova oral aqui? Vamos ver os mais velhos aí. Aquele negócio que a professora dava um texto, botava você lá na frente para todo mundo ler, com pontuação, com vírgula. Gente, confessar um pecado para vocês, eu matava a aula no banheiro, que eu tinha vergonha de ler, eu dava uma gagueira, um negócio... Hoje eu ainda dou umas gagueiras de vez em quando, mas aí eu fico rindo igual todo mundo, dá uma melhorada e eu vou. Mas naquela época, nunca imaginaria que eu ia ser pastor. Mas quando Deus me chamou, eu falei, Deus, se for para ser, eu quero ser diferente. Eu quero aprender a ouvir tua voz. Eu quero levantar e obedecer, custe o que custar e doa o que doer. Eu não sabia qual era o resultado dessa oração que eu fiz. Hoje eu estou percebendo. Uma das coisas que a gente precisa prestar atenção na oração é o que a gente ora. Porque quando a gente ora, Deus responde. E Deus designa. Eles estavam orando. O texto fala que eles oravam, servindo ao Senhor e jejuando. Versículo 2, disse o Espírito Santo. Pastor, por que o Espírito Santo, então eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo? Talvez, irmão, por 2 motivos. O primeiro está aqui no texto, claro. O que eles faziam
antes serviam ao Senhor. Quando a gente começar a vir na igreja para servir ao Senhor, e não para competir com os irmãos do lado, não para ver quem faz mais, ou quem não está fazendo nada, a gente vem e fala, né, fulano não está vindo na igreja, só vem no domingo. Aí você quer ser igreja, aí... Bom, Deus não é um espírito de confusão. E Ele não gosta dessas coisas, de maledicência. No dia que a gente viver para Deus, por Deus, respirar só a Deus, se ninguém vir no culto, eu vou vir. Eu não estou indo por causa das pessoas, eu estou indo por causa do Deus que eu vou encontrar lá, da direção que Ele vai passar para o meu coração. No dia que a gente começar a aprender que esse lugar aqui não é de plateia, de show, é lugar de adoração, de servir adorando a Deus. Servir as pessoas. Se a gente veio no culto e não serviu ninguém, nós temos que repensar a nossa maneira de pensar. Quando é que eu sirvo as pessoas do meu lado? Quando eu dou atenção para elas. Quando eu pergunto se ela precisa de oração, principalmente são pessoas que chegam aqui e você percebe que não é da igreja. Hoje eu já consigo perceber algumas pessoas, embora está chegando muita gente nova, mas os mais antigos eu já sei quem são e quem não são. Mas você que está aqui, anos e anos, você consegue perceber. Se você não tem a capacidade de perguntar se a pessoa precisa de uma oração, você quer conversar com o meu pastor? Você quer que eu faça uma oração? Você quer que ele ore por você? Você não serviu para nada. E aí, para que o Espírito Santo vai falar com você se você não está ligado no modo serviço? Eu preciso servir alguém. Então o Espírito Santo de Deus manifestou à medida que eles serviam, e servindo eles ao Senhor. E outra coisa que eles faziam, e jejuando, santificando a sua vida. Hoje a ciência já explica que de 12 a 14 horas de jejum, e o ideal são 17 horas de jejum, pelo menos 3 vezes por semana, você libera um poder que a ciência não consegue explicar sobre o seu corpo, mas consegue entender, ela não sabe como que acontece, mas quando entra a autofagia, o seu organismo ele entra em estado de não só de alerta, mas de reconstrução. Quando você fica um período de jejum, as células boas começam a comer as células ruins, doentes, e se tiver alguma célula cancerígena, ela destrói. Quando você passa um período longo de jejum. Quando você passa um período longo de jejum, o seu corpo todo é ativado para trabalhar mais em prol da saúde. Será que espiritualmente não funciona nada assim desse jeito? Você vai perceber que um dos motivos dos discípulos não conseguirem expulsar os demônios do jovem, que o pai pediu para eles expulsarem e não conseguirem, é por falta do jejum e da oração. Esta casta não sai por meio de jejum e oração. Aliás, o nosso Senhor Jesus, quando ele foi interpelado pelos fariseus, e falou assim, os discípulos de João jejuam, o do Senhor só... Eles citam uma lei judaica e falam assim, acaso pode os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Ele está citando uma lei judaica. Porque naquela época, eles faziam jejuns e faziam votos que eles poderiam ser parados, pausados, quando eles fossem convidados por um noivo à festa do casamento. E então, enquanto o noivo estava presente na festa do casamento, eles podiam comer. Mas quando o noivo saía, eles não podiam mais comer. E Jesus estava fazendo uma alusão à saída dele, à morte dele e à volta dele. Porque ele continua dizendo assim, haverá um tempo em que o noivo será tirado. E nestes dias, ele coloca no plural, nestes dias, hão de jejuar. Aqueles discípulos estão vivos? Estão vivos? Que nós sabemos, não. Mas ele coloca todos os dias, nesses dias que o noivo for tirado, os meus discípulos jejuarão. No dia que nós aprendermos a arte do jejum e da oração, da consagração e do serviço a Deus, nós estamos vindo aqui na igreja, o copo de água que eu levo para o pastor, ou
a atenção que eu dou para a senhorinha, o abraço que eu dou nela, ou quando a gente abaixa para conversar com a criança, isso é serviço, irmãos. Isso agrada o coração de Deus, porque nós estamos servindo uns aos outros. E quando a gente serve e se consagra, os nossos ouvidos ficam sensíveis à voz do Espírito. A igreja anda. Nós erramos menos na hora dos envios, tanto para escolha de presbíteros, diáconos e pastores, quanto para envios de missionários, porque o Espírito do Senhor nos diz: separai agora, separai agora. E ele fala os nomes, e vocês vão perceber que, quantos nomes que tem aí que o Espírito Santo separou? Separai-me agora, Barnabé, o versículo 2, põe lá para nós na tela. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, diz o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo. Aí o versículo 3 fala assim: então jejuando e orando. Eles jejuaram antes, eles jejuaram depois. Eles começaram no jejum, mas para enviar e impor as mãos, eles também jejuaram. Agora, se a palavra de Deus, ela é viva, ela continua falando no nosso coração, qual é o princípio que Deus tem ministrado no nosso coração enquanto a gente lê Atos dos Apóstolos? Por que é que só eles naquela época oravam e jejuavam e hoje nós não precisamos? Aonde que está escrito na Bíblia que naquela época o problema então que hoje a gente não precisa, pode fazer de qualquer jeito? Eu não conheço esse versículo. Se alguém achar, você podia me apresentar esse versículo para eu poder estudar sobre ele. Porque tem muitas coisas na palavra de Deus que continuam na palavra de Deus e que hoje nós já não fazemos. E a gente ainda quer ouvir o Espírito Santo como aqueles homens ouviam no passado. Não tem jeito, irmãos. Se nós não voltarmos para aquilo que a palavra de Deus nos diz e seguir fielmente as Escrituras, o que a palavra de Deus nos dá, a ordem e direção, nós nunca vamos experimentar o que os apóstolos e os diáconos experimentaram. Mas eles pediram para separar 2, não foi isso? Por que que João Marcos então vai? O Espírito Santo pediu para separar só 2, mas Barnabé convida João Marcos para ir. O que acontece nessa primeira viagem? João Marcos não aguenta a viagem, ele abandona. Então, um dos princípios que a gente precisa aprender, quando o Espírito de Deus falar com a gente, não fica convidando os outros, não. Você vai fazer elas fracassarem. Quando o Espírito Santo de Deus mover no seu coração uma direção, se você quer levar alguém, pergunta para Deus. Porque Deus conhece as batalhas que Ele te capacitou para enfrentar. Barnabé e Paulo, eles continuaram a viagem, fizeram toda a viagem e voltaram triunfando, porque o Espírito do Senhor nos disse: separai a Paulo e a Barnabé. Ponto. Não colocou João no meio. É uma coisa que nós precisamos atentar para as coisas. É por isso que muitos dos seus sonhos, que foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, morreram no meio do caminho, porque você foi levar João Marcos junto. E o Espírito Santo de Deus não falou que era para você levar. E o João Marcos só puxa para baixo, só puxa para trás. Aliás, no meio do caminho, fala assim: esse tem é ruim demais. Não dá para mim não, vamos embora. Lá na frente, Paulo manda chamar. Mas aqui o Espírito Santo não mandou chamar, não mandou convidar mais alguns. Então presta atenção naquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Quando Deus abrir uma porta para você, quando Deus te der uma direção. Irmão, mas é só eu, pastor, se for o Espírito Santo, vai dar conta. Deus move. Não convida mais alguém, não. Creia que Deus é poderoso para te levar. Amém? Outro princípio que a gente precisa aprender aqui. Aí eles viajam, chegam lá, Seleucia, e navegam para Chipre. Depois chegam em Salamina. Eles encontram um homem, Sérgio Paulo, o qual tinha um outro do lado dele. Pensa, Paulo pregando sobre a palavra de Deus e tinha um Elimas, um mágico.
E o texto diz claramente, no versículo 8, mas opunha-se-lhes Elímas, o mágico, aí fala o que é a expressão, procurando afastar da fé o procônsul. Quando o Espírito Santo de Deus vem, os opositores se levantam. A gente não pode ficar pensando assim, não, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas isso não tem na Bíblia? Tem, mas é um contexto diferente. E outra coisa, quem será contra nós? Sobre a nossa vitória. Mas muitos vão se levantar, só que todos vão cair. Mas nós vamos sofrer perseguição. Mesmo cheios do Espírito Santo de Deus, vão ter pessoas que opõem, que se levantam, e o pior, você está querendo fazer aquilo que Deus ministrou no seu coração, e a pessoa está puxando aquilo para trás, para desanimar. E você tem que continuar, porque você tem um chamado, Deus te deu uma direção. As pessoas não podem fazer a gente desanimar do caminho que Deus nos direcionou, amém? Não pode. Quando Deus levanta uma ordem através do Espírito Santo sobre as nossas vidas, doa o que doer, custe o que custar, mantém-se no prumo do seu chamado, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, por causa de pessoas. Eu tenho visto muita gente, mas muita gente, sendo anulada no caminho, porque elas entram para uma igreja e alguma coisa acontece naquela igreja, alguma pessoa falou mal da calça do marido dela, que é quadriculado, com camisa alaranjada, com um sapato roxo, vou exagerar para não pegar ninguém. Aí ela viu as duas irmãs rindo da roupa do marido, nunca mais voltou na igreja. Ô, gente, quem tira a gente da igreja não é roupa quadriculada com tênis roxo, é Deus que direciona. Então quem quer tirar? É o diabo. Não podemos ouvir, dar ouvido para aquilo que não é o nosso chamado, para aquilo que Deus ministrou no nosso coração. Meu pai foi um homem que se converteu aos 18 anos de idade. Aliás, um pouco antes, com 18 ele calçou seu primeiro sapato. E ele frequentou uma única igreja até os 81 anos de idade. Naquela igreja, saiu o pastor, entrou o pastor adulterou, saiu, entrou um falso pastor, que só foram descobrir anos depois, batizou gente, e andava armado, nem pastor era, veio do Nordeste, mas pregava no púlpito da igreja, porque naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha esse negócio. Se você quisesse ligar para alguém, você tinha que ir naquelas listas telefônicas, e tinha que ir na telefônica para pegar o catálogo da outra cidade ou do outro estado, e ele veio lá do Rondônia, Roraima, sei lá, se apresentando como pastor presbiteriano, e ficou não sei quantos anos lá, nessa igreja. Pensa numa bagunça. E aí vinha pastor bom, vinha pastor ruim, aí veio um pastor que ficou 17 anos, e esse foi bom demais. E meu pai ficou até os 81 anos sem nunca sair dessa igreja, porque o que regiu o coração dele é o Deus que o chamou. Tinha vezes que ele ficava lá, ia nas congregações. No dia que ele faleceu, no velório dele, o reverendo Adão estava lá, que é o pastor que mais ficou anos lá, por mais de 20 e poucos anos, por 3 vezes. Ele voltou para aquela igreja e falou assim: Anderson, você que canta algum hino no velório do seu pai, você quer dar uma palavra? Eu falei: reverendo, deixa eu falar com o senhor. Meu pai, ele converteu aqui, ele batizou aqui, mas minha mãe, ele batizou os filhos aqui, casou os filhos aqui, e ele vai ser enterrado por aqui. Ele foi um homem de uma igreja só. O senhor foi o pastor mais tempo. O senhor falar está bom para nós. Honra ao Senhor. Gente que não sai da igreja porque ele tem um chamado. Não importa o que os outros falam. Hoje nós estamos uma geração de mimimi, não pode falar nada, ou fica magoado, fica mimizado, fica, ai, Belém, Belém, nunca mais fica de bem. Quem trouxe você para cá? Foi Jesus ou foi essa pessoa? Gente, o que essa pessoa fala com você, não importa. Porque você tem um chamado, amém? Deus está te preparando. Porque nos últimos dias,
a Bíblia falou que vai ser muitas tribulações. Nos últimos dias, Deus vai trazer à tona o pecado de toda a igreja, em todo o mundo. Você está vendo aí na internet. Posso nem falar aqui que eu vi essa semana, não. O trem foi complicado demais, de pastor. Mas que o seu chamado é o Espírito Santo que dá. Elimas, o mago, vai estar aí nessas igrejas aí. Mas você tem que continuar naquilo que Deus te chamou. O Espírito Santo de Deus disse: separai-me a Barnabé e a Saulo, me enviai. Quem te chamou? Quem te chamou? Quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Isso é João capítulo 14. Dessas três coisas lá. É Ele que nos convence do juízo, do pecado, da justiça. É Ele que traz a palavra e as lembranças da palavra que a gente precisa saber. Também está lá em João capítulo 14, lá no 26. Aquilo que a gente precisa saber da palavra, é Ele que nos guia. É Ele que diz: separai agora. Então a gente só pode sair do lugar aonde a gente está, ou mover na direção para onde a gente vai, quando o Espírito Santo de Deus nos guiar. Nada mais pode nos tirar daquilo que Deus nos chamou. Amém? Essa é a palavra que eu sempre ministrei ao coração dos meus filhos. Sempre. Mesmo sendo machucado, ouvindo coisas que não deve, gente que é mal, e sopra no ouvido dos meninos. Eu sempre falei com eles: nosso chamado é maior do que os nossos machucados. Nós somos chamados para glorificar o nome de Jesus. E nós estamos na igreja não é por causa desse povo ruim, não. Nós estamos na igreja por causa das ovelhinhas de Jesus. Amém? E por elas, nós temos que dar a vida como Ele deu para nós. Amar. Trazer elas para o caminho. Trazer a direção. É por isso que você vê os meus meninos passeando aí pela igreja e amando todo mundo e apaixonado com a igreja, e ainda Deus chamou para a igreja e eles estão com um coração feliz. Porque quem chamou foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus disse: separai agora a Barnabé e Paulo. Amém? É Ele. É Ele que contrapõe também. Olha o versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, ele está o quê? Cheio do Espírito? Cheio do Espírito Santo. Versículo 9, coloca aí. Atos 13, 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo. 13, 9. Atos 13, 9. Não é Atos 9, 13 não. 13, 9. Isso. Tem uma turma conversando aí atrás, não deixa eles conversar com você não. Atos 13, 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos. Irmão, o grande problema nosso como igreja é a gente falar com as pessoas aquilo que o Espírito Santo de Deus não nos disse. Paulo aqui vai dar uma lapada. E vai falar um negócio, é o apóstolo, depois do apóstolo João, Paulo é o apóstolo também do amor. Ele gastou um capítulo inteiro falando sobre o amor. 1 Coríntios 13. E ele vira para esse homem e fala: ô filho do diabo. Com ele não aconteceu nada. Por quê? Porque o versículo 9 diz: cheio do Espírito Santo. O problema é que nós queremos fazer igual o Paulo. Nós somos doidinhos para Deus encher nós do Espírito Santo, para nós falar um trem desse. Ou é só eu que sou pecador aqui? Só eu que sou pecador aqui? Oh, Deus podia me encher, porque tem uns aí que estão precisando escutar no Espírito Santo. Eu falar cheio do Espírito Santo. Irmão, se você pensa assim, você está vazio. Você está vazio. Nós precisamos aprender a falar com as pessoas e a chamar a atenção das pessoas, a disciplinar as pessoas no tempo de Deus e transbordando do Espírito. Porque somente desse jeito é que vai transformar, vai causar transformação. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, também há exortação, mas há confrontação para a mudança de vida, se não na pessoa, nas pessoas que estão ao lado. Porque aqui o Paulo deve ter pensado assim:
Ah, lá atrás eu persegui a igreja. Aí veio uma luz e me derrubou, eu fiquei cego 3 dias. Aí depois alguém orou para eu voltar a ver. Vou usar esse artifício. Ô, filho do diabo, você fica cego por um tempo. E ficou mesmo. Aí o que diz o texto aí? Versículo 11. Depois que ele ficou cego e ficou rodando, versículo 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu. Quando o Espírito Santo de Deus vem e nos dá a exortação, pessoas se convertem. Pessoas se convertem. Pessoas observando aquela disciplina mudam o curso da vida delas. Porque vem nelas o temor de Deus. E vem nelas a transformação. Quando o Espírito Santo de Deus vem na igreja, irmãos, nós não erramos. Porque o Espírito Santo de Deus direciona. Agora, como a gente permanece nesse Espírito Santo de Deus? Porque o que é ser cheio do Espírito Santo? Ou estar cheio do Espírito Santo? Porque aí estar, pode ser ou estar. Quando é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Você vai abrir, agora não dá para a gente falar, senão eu vou ficar aqui até 11 horas. Mas você vai abrir lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26, porque lá dá uma repreensão à igreja e fala assim para a gente: vós que tens o Espírito Santo, andais no Espírito Santo. Não é só ter, uma coisa é ter, outra coisa é andar. Então ande nele, ou ande através dele. E aí ele vai falar da luta da carne e do espírito. Presta atenção nisso. Porque se aquela lista das obras da carne ali está frequente na sua vida, você não está andando no espírito. Você tá lutando contra o espírito. É uma lista grande de coisas que tem lá. Inveja e um monte de outra coisa lá. Obras da carne. Ou você está andando no espírito, ou você está andando na carne. Não existe lugar neutro. Não existe lugar neutro. No reino espiritual, não existe um centrão. Ou você está cheio, ou você está vazio. Aliás, ou você está cheio do espírito, ou você está cheio das obras da carne. Quando é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus? O fruto do Espírito vai manifestar na sua vida. Coisas que você não tem costume de fazer. Manso. Nossa, o que é isso? Você não é assim? Está no Espírito. Você foi guiado pelo Espírito. Domínio próprio. Um povo de paz, que promove a paz. Um povo que é alegre, fruto do Espírito. Você vai saber qual é a diferença. Agora, como eu faço para se encher? Ou para o Espírito Santo de Deus me encher? Nós já estudamos aqui, que é Efésios 5,18. E não os embriagueis com vinho, mas enchei-vos, falando entre vós cantando e cânticos, sendo sempre grato a Deus por tudo, preferindo os outros em honra. Quando a gente anda nesse processo, é um processo, gente, não é um estalo, não. Chamar vocês agora, quem quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui na frente. Você pode receber um sinal, um batismo do Espírito, e alguns dons se revelar, mas manter cheio, até na plenitude, é um processo, é todos os dias, porque nós precisamos viver nele, e não dar start quando a gente precisar dele. Esse é o problema. Para encerrar e vocês saírem daqui aprendendo sobre isso, 3 jovens uma vez numa igreja, conta-se, eu não sei se é história verídica ou se é só uma aplicação de mensagem, mas eu vou contar para você como uma aplicação. Eles queriam
perguntaram para o pastor que eles estavam doidos para ser cheios do Espírito Santo de Deus, ser homens que transformam o mundo. Como é que a gente faz para a gente aprender isso, pastor? Aí ele falou assim, vou ensinar para vocês. No dia que vocês entenderem o que eu vou ensinar, vocês vão decidir se vocês vão andar cheio do Espírito ou não. Aí deu 3 peneiras, um para cada um. Falei, vocês vão lá no rio e traz água para mim nessa peneira, transbordando. Quando vocês aprenderem a dinâmica do transbordar, a peneira transbordar de água, vocês vão aprender a transbordar do Espírito. E eles foram para o rio empolgados, tentaram amarrar a camisa na peneira e ficaram não sei quantos minutos lá, e na hora que mergulhava, na hora que levantava, vazava tudo, e esse cara ali, 2 desistiram, e um ficou ali um tempão. Falou, eu nunca vou conseguir. Aí voltou para o pastor, falou, pastor, não tem como esse negócio que eu falo, já tem mais de 2 horas que estou lá naquele rio e mergulho. Quando mergulho, ela está, mas não consigo trazer para o senhor. Falou, é isso, meu filho. Você não consegue trazer para as pessoas, mas você consegue imergir no Espírito. Não é, transbordar do Espírito é um andar com o Espírito, irmãos. Quem crê no Espírito deve também andar nele. É onde a gente perde a noção. Isso é Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Coloca lá para a gente. Ora, como recebesse a Cristo o Senhor, assim é nele. Não é só orar para ele vir. Não é só orar para ele abençoar. É nele. Não, mas é em Cristo. Então abre lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no. Mas ali a conjunção pode ser andar em. Nele. No Espírito. E jamais. Então, toda vez que a gente mistura essas duas coisas, o Espírito entristece e apaga. Você começa a andar pelas paixões da carne, fazer, isso aqui não tem nada a ver, não. Aqui é que tem, todo mundo faz. Irmão, você não vai ter sensibilidade do Espírito, você não vai aprender a ouvir a voz do Espírito, você não vai transbordar do Espírito. Portanto, você não vai conseguir fazer aquilo que o Espírito quer que a gente faça. Porque não é só chamar o Espírito para vir, é imergir nele. É estar onde ele está. E tem alguns lugares aí na nossa cidade que o Espírito Santo de Deus não anda, não. Tem alguns lugares aí onde você fica ouvindo certo tipo de música e o Espírito Santo não está lá, não. Ele não habita em lugares impuros. Ele é santo porque Deus é santo. E há uma ordem de Deus para nós, sede santos, porque eu, Senhor, o vosso Deus, sou santo, diz o Senhor. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem, são essas coisas que acontecem na face da terra. Você vai ver Atos capítulo, todos os capítulos, o Espírito Santo de Deus movendo através da igreja, inclusive disciplinando a igreja. Em Atos capítulo 5, o Espírito Santo veio no culto e transbordou naquele culto, que uma oferta mentirosa causou morte naquele culto. E para o Espírito Santo, tudo bem. Para quem estava no culto, deve ter quase morrido de chorar. Porque morreu o marido, Ananias, e depois morreu Safira, no mesmo culto. Mas se você ler alguns versículos embaixo, lá diz, e a igreja crescia no poder de Deus. Continua crescendo. Quando o Espírito Santo de Deus vem, tudo move. E que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre a sua vida no nome de Jesus, para te convencer, para te trazer para esse caminho do sobrenatural de Deus, para andar no Espírito, falar no Espírito, não falar porque irou, não falar porque vou dar, falou de mim, eu também. Não, irmão. Vamos aprender a deixar o Espírito conduzir as coisas da nossa vida, amém? No nome de Jesus. Quando a gente descansa no Espírito, Ele cura as feridas. Nós somos machucados, irmãos. Porque sempre levanta. Sempre vai levantar os elimas. Eles sempre levantarão.
eles sempre vão fazer de tudo para aquilo que você está fazendo dar errado. Vão ser do contra. Mas saiba que o Espírito Santo de Deus vai continuar contigo se você andar no Espírito. Você vai continuar recebendo a direção. Essa foi a primeira viagem de Paulo. Paulo viajou a segunda, viajou a terceira, foi para onde Deus queria. O Espírito de Deus consolou a Paulo quando ele estava para ser perseguido, não livrou ele, porque era interesse de Deus que ele chegasse nessa perseguição para que ele falasse para muitos que eram grandes: eu vou te levar a Roma, não tenha medo, porque eu vou te levar a Roma, para que se cumpra o propósito de Deus. Para mim, na Bíblia, não existe ninguém mais próspero do que Paulo. Nem Salomão foi. Porque Salomão foi próspero daquilo que, quando a gente morre, fica tudo aqui. Tudo. Mas Paulo, ele foi próspero daquilo que o dinheiro não pode comprar. Os 2 últimos anos dele, em vez de viver em palácios, com a prosperidade que o mundo, as igrejas pregam por aí, de obedecer a Deus e terminar próspero, cheio do dinheiro. Paulo terminou próspero, na cadeia, cego e perdeu a cabeça, mas próspero. Porque até hoje, aquilo que Deus soprou sobre o coração dele, nós lemos e pregamos, e aquilo que pregamos através do Espírito, através das cartas que Paulo escreveu, é gerado vida a muitos. E Jesus disse em Mateus: eu vos digo, ajuntai tesouro nos céus, não aqui na terra. Olha o tesouro que Deus colocou nas mãos daquele que morreu cego, numa cadeia, abandonado pelos amigos, mas nunca abandonado pelo Espírito. Que Deus nos dê uma história cheia do Espírito para as nossas vidas, doa o que doer, custe o que custar, para a glória do Senhor. Que possamos ser a continuidade de atos do Espírito Santo de Deus nos apóstolos. O mesmo Espírito que derramou todos esses atos na vida dos apóstolos é o mesmo que derrama sobre nós hoje. Mas enquanto a gente ficar olhando para os nossos machucados, para quem joga pedra em nós, nós não vamos dar nenhum passo do muito que Deus tem para fazer. Amém? Olha para frente. Pastor, mas é aquelas pessoas, eu estou machucado. Irmão, hoje é o dia. Chega em casa e fala: Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui. Me transborda a tal ponto que eu vou liberar perdão aqui no nome de Jesus. Esse trem vai sair da minha cabeça, vai sair das minhas costas. Eu quero liberar perdão para as pessoas que falaram de mim. Eu quero liberar perdão para as pessoas que machucaram no passado. Eu decido perdoar e o Senhor me cura no nome de Jesus. Vamos ver o que o Espírito vai fazer essa madrugada? Eu creio. Eu creio que Ele visita hoje ainda. Eu creio que Ele manifesta. E eu tenho certeza absoluta, se você fizer isso de coração, irmão, eu desafio diante de Deus aqui, se você fizer isso de coração, querer ser cheio do Espírito Santo de Deus para perdoar pessoas, para libertar seu coração e para andar na rota do Espírito, se daqui para frente não for os melhores dias da sua vida em Cristo Jesus, irmão, rasgue minha Bíblia e eu deixo de ser pastor. Porque eu confio naquele que é. Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, ele é. Ele continua sendo o eu sou. E ninguém mais é. Que o Espírito Santo de Deus visite seu coração, visite sua casa, seus filhos, a sua história. E que de hoje em diante Ele possa decidir na sua vida, te separar e te enviar para onde Ele quiser, no nome de Jesus. E que você possa ser bênção na vida do funcionário, na vida das pessoas na rua.
Que você transborde sobre as pessoas no nome poderoso de Jesus Cristo, sendo instrumento de cura para a sua família, no nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Sai com essa palavra. Sai com essa palavra no coração. Deus, muda minha vida, muda meu coração. Eu quero ter essa história. Quero ter uma história transbordando do Espírito Santo de Deus. Eu oro assim, direto. Falei, Deus, tira esse trem ruim do meu coração. No nome de Jesus. Mas também tira todo o espírito de covardia da minha vida. Que se eu tiver que confrontar alguém por amor com o pecado dele, que o Senhor me use no nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Que você possa sair daqui com essa disposição. Porque, gente, a gente erra. Mesmo cheio do Espírito, tem coisas, você vai ver mais para frente aí, você continuar lendo, que teve uma vez que o Paulo escreve o erro dele. Ele fala assim, eu pensei em ir para tal lugar, mas o Espírito do Senhor me impediu. Ou seja, ele tomou uma decisão que não era do Espírito. Mas glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus continuava andando com ele. E impediu ele. Falou, aí não. Isso aí é desejo só do seu coração. E ele não foi. Amém? Estou te dando um spoiler dos capítulos que vem aí. Que Deus te abençoe. Que Deus te direcione. Que Deus manifeste o Espírito Santo de Deus sobre sua vida. E que você possa ter uma história diferente daqui para frente, no nome de Jesus, cada vez mais e mais, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Permanecendo nele. Andai no Espírito. Andai no Espírito. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito. E eu lhe suplico que tudo aquilo que foi do homem, que ali na porta ainda cai em esquecimento, no nome de Jesus. Mas tudo aquilo que o teu Espírito tem movido nessa igreja, meu Deus, começa em mim. Passa pela minha família. Passa por esses que o Senhor trouxe nessa noite, aqueles que estão em casa ouvindo. Queima o nosso coração. Refrigera a nossa alma. Leva-nos às águas tranquilas. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, o Senhor está conosco. É a tua vara e o teu cajado que nos consola. É o Senhor que prepara a mesa na presença dos nossos adversários. É o Senhor que unge a nossa cabeça com óleo. E o nosso cálice transborda. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.